Querido irmão, querida irmã, boa noite para você, bom dia para mim. Jesus possa abençoar-nos nesse momento tão maravilhoso, especial, exclusivo para a adoração a Jesus e para aprendermos mais da palavra dele. Que bom que você já está aí. Mas eu quero te fazer um alerta. É importante agora abrir mão de qualquer empecilho para o entendimento da palavra. Desliga a televisão, coloca o celular no silencioso, coloque ele num ambiente onde muitos poderão ouvir a palavra de Deus. Isso fará bem para você, fará bem para o seu coração. Por isso, é um prazer poder entrar na intimidade da sua casa, anunciando o Evangelho de Jesus. Aqui na Quarta Igreja, toda quarta-feira, nós temos a alegria de abrir a Bíblia em um texto e poder estudar profundamente esse texto. E é isso que nós vamos fazer no dia de hoje. Hoje é quarta-feira, dia de estudo bíblico, estudo da palavra do Senhor. E eu quero, em nome de Jesus, usando a palavra de Deus, que é a única regra de fé e prática, acreditando que é pela palavra de Deus que vem a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quero compartilhar com você o remédio para sairmos de uma circunstância de pandemia, de doença, de dor. Isso nós vamos encontrar na palavra de Deus. Por isso, dá pausa aí, vai lá, desliga a televisão, coloca aí o seu telefone numa forma que as mensagens não te atrapalhem e não tirem a sua atenção, e vamos todos focar no remédio de Deus para a nossa vida. Eu, no entanto, antes de começar, quero ler o livro de João, o Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 16 ao versículo 21, e diz assim o texto: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Vamos louvar a Deus, tendo a certeza no nosso coração dessa mensagem. Todo aquele que crê em Jesus terá a vida eterna. Vamos lá? Nas mãos do meu Jesus, e vivo está.
vou vencer. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Outra vez aqui, Jesus virá mais outra vez aqui. E todos juntos, em um só louvor, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo pra ser mártir da paz. Ele foi tentado e não pecou jamais. Sua vida foi exemplo de amor. Por isso eu canto, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais outra vez aqui. E todos juntos, em um só louvor, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Muito bom, irmãos. Louvor abençoado por Deus para o nosso coração. E agora nós vamos passar para o texto da nossa meditação. Nós temos estudado que o Antigo Testamento pode nos ensinar sobre o Evangelho de Jesus. Por isso, convido você a abrir sua Bíblia no Antigo Testamento. Nós estamos aí já há um tempo bem longo tratando a respeito do livro de Êxodo, ou do Pentateuco, da travessia do povo de Deus escolhido em Abraão do Egito para uma terra de Canaã. E hoje nós vamos falar sobre um trecho dessa caminhada, o que aconteceu. O texto que nós vamos usar está no livro de Números, capítulo 21, versículo 4 ao versículo 9, ok? E eu chamo a sua atenção porque nesse texto nós podemos ver o remédio do coronavírus, nós podemos ver como alcançar esse remédio, e nós podemos também enxergar porque no nosso mundo existem pandemias e porque que na nossa vida existe às vezes tanta dificuldade, ok? É lógico que nós estamos tratando de um texto, de algo específico, e eu não quero generalizar. O que é isso? Eu não quero dizer que toda a situação é por causa de um pecado, porque talvez você diga, não, eu estou bem com Deus, eu estou em um relacionamento com Deus, amém. Nós estamos falando aqui de uma forma geral, estamos falando aqui de uma forma abrangente. E eu creio que é uma oportunidade para cada um de nós colocarmos o nosso coração no pó, no arrependimento, e voltarmos para Deus, ok? Vamos lá, Números 21, versículo 4 ao versículo 9. Dá pausa aí, abre a sua Bíblia e acompanhe comigo a leitura. Então partiram no monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio desse pão vil? Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ore ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo.
Disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e pôs sobre uma haste. E sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Irmãos, esse texto é um texto que narra um episódio que aconteceu enquanto o povo estava do Egito para a terra de Canaã. E você vai lembrar comigo que Deus tirou o seu povo do Egito com grande demonstração de poder e amor e graça. Porém, no decorrer do caminho, esse povo, o povo de Deus, se mostrou rebelde contra Deus por vários momentos. E o cume da sua rebeldia contra Deus foi quando eles se negaram a entrar na terra prometida por medo, não confiando em Deus. Então Deus disse que eles iriam andar em círculos naquele deserto por 40 anos. E essa era uma disciplina de Deus, porque eles não confiaram que Deus poderia levá-los à conquista da terra nova. Então, Deus fez com que eles andassem em círculos naquele deserto por 40 anos, até aquela geração desobediente morresse, nascesse uma outra geração, e essa nova geração iria entrar na terra prometida. Então, o texto que nós falamos aqui é um texto que, no contexto deles, eles estão andando naquele Egito ali por muitos e muitos anos, já tendo saído da terra prometida, da terra do Egito, ainda não tendo entrado na terra prometida, que era a Canaã. Se você puder olhar com os seus olhos do versículo 1 ao versículo 3, você vai perceber que Deus havia dado ao povo uma vitória muito grande sobre o rei de uma cidade chamada Arade. E Deus havia ali abençoado a vida deles, cuidado deles, demonstrado carinho e amor por eles. Mesmo no Egito, mesmo debaixo da disciplina de Deus, Deus nunca deixou de cuidar dos seus filhos. Deus nunca deixou de ampará-los em suas dores, em suas dificuldades. Porém, a partir do versículo 4, nós podemos perceber que esse povo se rebela contra Deus. E nós podemos dividir esse texto em 3 partes. Primeiro, a rebeldia do pecado do povo contra Deus. Segundo, a disciplina de Deus por causa do pecado. E terceiro, nós podemos ver o perdão de Deus por causa do arrependimento do povo. Então, grava aí no seu coração. Primeiro nós vemos o pecado do povo, depois a disciplina de Deus e depois o perdão de Deus. Esse perdão ele aconteceu graças ao arrependimento do povo. Vamos estudar essas partes juntos aqui nesse momento? Primeira parte, a parte do pecado. A Bíblia diz, olha que coisa espantosa, irmãos. Aquelas pessoas, eles se levantaram contra Deus, eles estavam rodeando a terra de Edom, e diz que o povo estava impaciente no caminho. Esse povo começou a deixar a ansiedade tomar conta do coração, a impaciência começou a tomar, os sentimentos começaram a ficar aflorados, eles pararam de olhar para Deus, começaram a olhar para a circunstância e começaram a ficar lamuriosos por causa daquela circunstância do Egito, do caminho depois do Egito. A Bíblia diz ainda que esse povo, além da impaciência, essa impaciência gerou murmuração. O que é murmuração? É reclamação com Deus. E diz o texto que eles murmuraram, diz o texto que eles falaram contra Deus e contra o líder que era Moisés. Começaram a defamar o nome de Deus, começaram a reclamar de Deus, começaram a reclamar com o líder que era Moisés. E essa impaciência que gerou uma reclamação ou uma murmuração, começou a gerar também ingratidão. Ingratidão. Diz o texto, você sabe, Deus estava cuidando deles com água
no Egito e também cuidando deles com o maná que caía do céu. Todo dia Deus providenciava meios para a manutenção deles, mas eles reclamam dizendo que não tem pão, eles reclamam dizendo que não tem água, e eles falam que o pão que Deus está enviando para eles é um pão vil, é um pão ruim, que eles não aguentam mais aquele pão. Eles agora estão reclamando, sendo ingratos pelo cuidado de Deus. Irmãos, o pecado é assim. O pecado, ele é uma rebeldia contra Deus. O pecado nos faz enxergar Deus como o nosso servo, acreditando que é obrigação dele nos servir a todo momento, a todo instante, e quando não somos servidos nessa expectativa de que Deus é o nosso servo, uma expectativa errada, normalmente nos ficamos impacientes, murmuramos contra o nome de Deus, murmuramos contra aqueles que estão sendo boca de Deus na nossa vida, e podemos ser ingratos por tudo aquilo que Deus tem feito. O pecado, irmãos, é o desejo de ter de Deus, e acreditar que Deus é o nosso servo, e de ter de Deus como se Ele fosse o nosso servo, e não é. Ele é o nosso Deus, que cuida de nós de uma forma amorosa e contínua, da forma soberana, que em alguns momentos na sua disciplina, Ele retém muitas de suas bênçãos e nos permite andar por caminhos difíceis, mas é o mesmo Deus que está ao nosso lado, que cuida de nós, e que nós, mesmo diante da sua disciplina, não devemos levantar a voz para Ele, porque a disciplina que passamos, a disciplina que merecemos, como homens pecadores que somos, quando olhamos para a disciplina de Deus sobre o seu povo, podemos perceber, irmãos, que a própria disciplina de Deus é um ato de amor, é um ato de graça, porque Deus prefere nos disciplinar nessa vida para que possamos nos arrepender e nos voltar para Ele, do que não nos disciplinar dessa vida, passar panos quentes, e aí por causa da falta de arrependimento, depois da morte, estarmos no inferno, o inferno eternamente. O pecado nos afasta de Deus, o pecado tira os nossos olhos de Deus, o pecado nos faz nos rebelar contra Deus. Foi exatamente isso que Eva fez, quando Eva resolveu comer o fruto proibido, acreditando que o fruto poderia dar algo para ela, a mais do que aquilo que Deus dava continuamente. Então ela decide se rebelar contra Deus, o pecado se instaura, e nós estamos vivendo as consequências desse pecado até hoje. E iremos viver as consequências do pecado original até a volta de Jesus. O pecado é destrutivo. A Bíblia diz que o inimigo veio para roubar, matar e destruir. O que o pecado quer fazer é afastar-nos de Deus. O pecado nos afasta de Deus. O pecado nos cega. O pecado nos destrói. O pecado arruína a nossa vida. Precisamos olhar para a nossa existência e podemos reconhecermos que toda essa situação instaurada não é o momento de nos rebelarmos contra Deus, não é o momento de murmurarmos o nome de Deus, não é o momento de agirmos com impaciência, com ingratidão, não é o momento. O momento de disciplina, o momento de dor, é o momento de voltarmos para Deus arrependidos dos nossos pecados e crendo que Ele é fiel e crendo que o Senhor continua cuidando de nós. O primeiro ato dessa história relata o pecado do povo. O pecado do povo que se dá na murmuração, que se dá na impaciência, que se dá também na ingratidão. Quais esses elementos podem ser encontrados na sua vida hoje? Se fizermos um raio-x do nosso dia, como que nós agimos com os nossos sentimentos? Observe, eu não estou falando apenas com as nossas palavras, mas com os nossos sentimentos diante de Deus. Às vezes não falamos, mas por dentro, continuamos confiando em Deus ou estamos impacientes?
Estamos satisfeitos com Deus ou estamos murmurando ou demonstrando algum tipo de ingratidão? É importante, irmãos, fazermos um exame interno do nosso coração para visualizarmos a vontade de Deus na nossa vida e enxergarmos que o nosso pecado, ele nos destrói e que a culpa é nossa e que nós precisamos nos voltar a Deus. O segundo ato desse texto, ele fala de disciplina, porque o que vem depois do pecado é a disciplina de Deus. E eu não quero que você entenda a disciplina aqui como um karma, não é isso. A disciplina de Deus aqui é um ato do amor de Deus sobre o seu povo. Porque se Deus não nos disciplinasse, iríamos morrer nos nossos pecados, acreditando que não precisamos de um Salvador. E a falta de disciplina no mundo em que vivemos iria acarretar a eternidade de julgamento longe de Deus. A disciplina que Deus aplica sobre os seus filhos é um ato de amor. É um ato de amor, porque a disciplina nos faz voltar para Deus. Observe no texto que foi o Senhor que mandou sair daquele deserto serpentes abrasadoras. Serpentes abrasadoras que mordiam o povo e morreram muitos do povo de Israel. Observe uma coisa, a disciplina ela não veio da circunstância, ela veio do Senhor. Não é que eles estavam passando em um terreno que havia ali muitas cobras, muitas serpentes. Não. Deus enviou aquelas serpentes e com a finalidade de disciplinar seu povo. Porque o seu povo estava andando por um caminho mau e o seu povo precisava aprender sobre a dependência a Deus. A disciplina veio do Senhor. Talvez você pense como brasileiro, né? Nós temos cobras perigosas, mas na nossa região você conhece a coral, você conhece aquela cobra verdinha, cipó, tem aquela mais complicada. Mas aqui nós estamos falando de cobras num ambiente que não tem remédio. Estamos falando aqui de um ambiente, por exemplo, onde tem a cobra chamada cobra mamba negra, ou a serpente mamba negra. A boca dela é preta. E o veneno dela gera uma toxina no corpo instantâneo que causa uma dor e causa a morte. Causa uma dor insuportável e causa a morte. O texto fala de serpentes. Existem serpentes naquele ambiente, naquele local, que tem, como a mamba, que tem toxinas que destrói o cérebro instantaneamente e exatamente as células sensoriais onde podemos sentir muita dor. Qual era a disciplina daquele povo? Era dor, era medo. Observe você andar num lugar e uma cobra pode sair a qualquer lugar, em qualquer momento. Era dor, era medo e era a morte. Irmãos, eu olhando para esse texto eu percebo que aquela disciplina, ela é muito parecida com a disciplina que recebemos hoje, dessa pandemia. Causa uma dor, diz que é algo insuportável, uma dor, um desconforto, uma questão respiratória. Medo, todos estamos com medo. Não tem jeito, todos estamos. Aqueles que ficam em casa estão com medo, aqueles que precisam e vão trabalhar estão com medo, aqueles que não precisam e vão trabalhar, todos nós estamos com medo. E ela também causa, além da dor, além do medo, ela causa a morte. Nós precisamos enxergar Deus trabalhando na história. E Deus enviando uma mensagem para os seus filhos: vocês precisam se arrepender, vocês precisam voltar os seus olhos a mim, vocês precisam crer que eu sou o único Salvador, porque eu de fato sou o único Salvador, e eu de fato sou aquele que cuida em toda circunstância. Mas eu não quero que você veja a disciplina de Deus como sendo Deus mau. Não incorra no erro daquelas pessoas do povo de Deus
que resolveram murmurar contra Deus, e só murmura quando você está insatisfeito. Não, porque o ato de Deus, o castigo temporário de Deus nessa terra, é um ato de amor, é um ato de graça, é um ato que nos conduz a Ele novamente. Depois da morte, para aqueles que não se arrependem, a Bíblia diz que existe outro castigo, mas aquele castigo é um castigo eterno, onde não há o perdão, onde não há a cura, onde não há nenhuma ação. O castigo eterno, o julgamento eterno de Deus é algo devassalador, é algo que não tem mais saída, que não tem mais recurso. É por isso que Deus disciplina aqueles que ama. É por isso que Deus nos dá a oportunidade nesse mundo de nos voltarmos para Ele e de crermos que Ele é o nosso Salvador e de voltarmos os nossos corações a Deus de fato, de verdade, porque o nosso dinheiro, a nossa influência, o nosso poder, nada são, nada podem comprar. Só o Senhor pode cuidar da nossa vida. Deus nos permite situações difíceis, irmãos, para nessas situações difíceis encontrarmos o Salvador, para encontrarmos aquele que de fato é o Senhor. Observe uma coisa: não são as coisas boas, normalmente não são as coisas boas que nos aproximam de Deus. As coisas que nos aproximam de Deus, ou o que nos aproxima de Deus, é quando estamos passando por uma situação difícil, angustiante, e percebemos o quão pequeno nós somos e o quanto Deus é grande. É por isso que a ação disciplinadora de Deus, ela equivale ao amor de Deus sobre nós. Ao amor de Deus. Certa vez, o apóstolo Paulo chegou para Deus e disse: Deus, eu estou passando por uma circunstância muito difícil. Ele chamou essa circunstância de espinho. E aí ele disse o seguinte, ele falou: Deus, tira de mim esse espinho. E a Bíblia diz que ele orou 3 vezes, inclusive era algo ruim, porque era um espinho que ele disse que era enviado por Satanás. Mas Deus falou: não vou tirar, porque esse espinho te faz depender mais de mim. E eu sou o suficiente na sua vida, a minha graça te basta. Precisamos, irmãos, enxergar Deus com satisfação no nosso coração. Precisamos enxergar Deus reconhecendo que nós precisamos dele a todo instante. Inclusive precisamos da disciplina. Você já orou pedindo disciplina a Jesus? Ore, faça essa oração: Jesus, me ajude a voltar para os seus caminhos. Mesmo que para isso, Deus, o Senhor precise me disciplinar. Mas não me deixe morrer sem arrependimento, sem me voltar para o Senhor. Porque se eu morrer sem voltar-me para o Senhor, aí é definitivo. Eu não terei outra oportunidade de voltar para o Senhor. Primeiro quadro desse texto, pecado. Segundo quadro, disciplina. Terceiro quadro, perdão de Deus. Perdão de Deus. E como que esse povo alcançou o perdão de Deus? Eles alcançaram o perdão de Deus primeiro. Deus providenciou uma forma de perdoá-los. Se você ler a partir do versículo 7, você vai perceber uma coisa: que o povo veio a Moisés e disse o seguinte: temos pecado contra Deus. Então, você quer receber o perdão de Deus? Primeira coisa que precisa é arrependimento. Não há perdão de Deus sem arrependimento dos pecados. A Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A Bíblia diz que Deus está perto do quebrantado. Aquele que é quebrantado e contrito de coração, o Senhor não o despreza. Por isso, para recebermos o perdão de Deus, a primeira coisa que precisamos é arrependimento genuíno, voltando o nosso coração para Deus, reconhecendo que estamos errados. Foi isso que o povo fez. Havemos pecado, porque temos falado, olha a confissão de pecado deles, porque temos falado contra o Senhor e contra ti, Moisés. Temos murmurado, temos sido impacientes, temos sido ingratos. Tudo aquilo que o texto mostra no início, agora eles conversam com Deus. Querido, nós precisamos nos acertar diante de Deus e começar a falar com Deus
não aquilo que queremos, mas começar a falar com Deus sobre o nosso coração, sobre as falhas do nosso caráter, sobre as falhas dos nossos pensamentos, sobre as nossas atitudes erradas. Isso é confissão, isso é arrependimento, é se chegar para Deus na certeza de que Deus tem o melhor e Ele providencia o perdão, mas Ele antes do perdão, Ele nos chama ao arrependimento, à confissão, ao quebrantamento. Outra coisa que acontece aqui é que depois desse quebrantamento, Moisés orou. Eles pedem, Moisés intercede por nós, Moisés ora por eles. Observe, queridos, que a bênção de Deus vem depois da oração. É por isso que ao confessar os nossos pecados, nós precisamos orar. Daniel orou a Deus, confessando os pecados do povo, reconhecendo que eles tinham passado por uma disciplina de Deus por causa do pecado, e ele agora vai orar a Deus. E depois que ele ora, a Bíblia diz que o anjo Gabriel vem até ele e diz: Daniel, quando você começou a orar, Deus já me mandou vir ao seu encontro, porque você é muito amado no céu. Nós precisamos orar pela nossa nação. Nós precisamos confessar o nosso pecado e buscar a Deus cura, buscar a Deus que Ele venha restabelecer a nossa vida, buscar em Deus que Ele venha nos direcionar ao desfrute da vontade dEle e algo que a morte, que a dor, que a impaciência, que o medo possam passar e que possamos depender mais de Deus. Isso vai acontecer, irmãos, através da oração. Moisés ora, e aí eu acho interessante que Deus diz o seguinte: Moisés faz uma serpente abrasadora, coloca sobre uma haste, e todo aquele que for picado e olhar para a haste, viverá, não morrerá. Inclusive, se você olhar o símbolo da medicina hoje, ainda é esse, é uma haste com uma serpente. Traz uma lembrança desse texto. Todo aquele que olhar para a haste será curado. Todo aquele que olhar para a serpente será curado. E por que isso? Por quê? Porque olhar para a haste era um ato de fé, acreditando que aquilo que Deus falou que ia acontecer, ia acontecer. Eu acredito que muitas pessoas não olharam para aquela haste, sabe, mesmo picadas. Sabe por quê? Porque pensavam assim: não, isso aí, essa circunstância da serpente nos picar é circunstancial, não tem nada a ver com Deus, isso não é disciplina de Deus. Você já ouviu pessoas dizendo isso? Não, isso não é disciplina de Deus, não, isso é circunstancial, é só por causa do morcego lá da China. Sim, agora é interessante, por que isso sempre existiu e agora que veio? Porque sempre que clamamos, irmãos, pessoas tendem a desacreditar de Deus. Agora você é chamado para acreditar em Deus, e acreditar que em Deus nós temos a salvação, acreditar que em Deus nós temos o recobrar da nossa vida, o recobrar da nossa saúde, o abandono do medo, o recobrar da vida eterna. A Bíblia diz que nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo. Você pode ter uma escolha por não acreditar naquilo que Deus está falando para você, mas é uma escolha que te leva à morte. Aquilo que Deus fala que vai fazer, Ele faz, e Ele age, e Ele cuida, e Ele ampara os seus filhos. Quantas pessoas foram curadas porque olharam, porque creram, porque reconheceram que dali vinha a salvação de Deus. Você e eu precisamos entender que é Deus que vai trazer a solução para esse problema, é Deus que vai agir, é Deus que vai acabar, aniquilar com o mal, é Deus que vai permitir que sua igreja se reúna de novo, é Deus que permita que os hospitais sejam esvaziados com esse problema do coronavírus, é Deus que vai fazer algo. Nós precisamos olhar para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Da mesma forma que Ele permite o mal, da mesma forma que Ele traz o mal, o nosso Senhor também pode remover, e o nosso Senhor também pode nos dar vida, vida eterna. Eu acho maravilhoso que o texto mais
usado para falar de Jesus, que é João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aquele texto, se você ler um pouco antes dele, ele vai dizer, Jesus vai dizer: eu fui levantado, como a serpente foi levantada no Antigo Testamento, eu fui levantado para que vocês tenham vida. Eu fui levantado para salvar o perdido. Eu fui levantado para que todo aquele que nele crê, para que todo aquele que crê em mim, disse Jesus, tenha vida eterna. Então observe que a serpente do Antigo Testamento, ela anuncia o ministério de Jesus. E eu chamo você a olhar hoje não para a serpente, não para o morcego, mas olhar para Jesus. Porque Ele é o único que pode dar vida. E dar vida em abundância. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Para ter acesso a Deus tem que ser por Ele. Tem que ser por Ele. Eu chamo você, querido, a abandonar a impaciência, a ingratidão, a abandonar, querido irmão, em nome de Jesus, a murmuração, a confessar os pecados ao Senhor, a voltar o seu coração a Deus, não acreditando apenas que Deus, fazer uma confissão como um salário para Deus tirar o mal, mas sendo genuíno e dizendo: Deus, eu estou aqui para confessar ao Senhor o meu pecado, porque eu estou sem relacionamento com o Senhor, e agora, Deus, eu enxergo essa situação toda como uma oportunidade de me voltar para o Senhor. Chamo você a fazer isso, e orar pela nossa terra, orar pela nossa cidade, orar pelo nosso estado, irmãos, e assim poderemos experimentar o perdão de Deus, que é mais importante, e se for da vontade dEle, poderemos também experimentar a libertação desse mal. O que nós mais precisamos é do perdão de Deus. E se for da vontade dEle, da libertação desse mal chamado Covid-19. Não é hora para murmurar. É hora para olhar com fé em Deus. Nós temos um hino tradicional na nossa igreja que diz: somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus. Não é hora de reclamar, não é hora de dizer que o que Deus está dando é ruim, é mal. É hora de olharmos para Deus, arrependidos do nosso pecado, e declararmos a nossa total dependência no favor, na graça e na bondade dEle. Deus possa abençoar você e a mim, para que cada dia confessemos o nosso pecado e experimentemos o perdão de Deus e uma vida tranquila nas mãos do Senhor, conforme a graça do Senhor. Vamos orar? Jesus, nós te louvamos porque o Senhor é o dono do nosso mundo, na nossa terra. E no Senhor, ó Deus, experimentamos salvação, vida eterna. No Senhor, ó Deus, temos paz. Por isso, Deus, vimos pedir ao Senhor perdão pelos pecados que temos cometido, a ganância do coração humano, a falta de dependência do Senhor, o desejo pelas coisas más. Quantas e quantas coisas, ó Deus, podemos listar desse mundo perverso no qual nós estamos, e os nossos lábios estão impuros, e a nossa mente está impura, por conta desse mundo que vivemos. Pedimos, ó Deus, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. E pedimos, Jesus, que o Senhor possa agir, ó Deus, quebrantando o nosso coração, conduzindo, Deus, a nossa vida à salvação perfeita que o Senhor tem para os seus. Se for da Tua vontade, Deus, também que o Senhor possa agir, tirando esse mal, porque a nossa fé está na provisão do Senhor. E sabemos, ó Deus, que o Senhor pode usar uma vacina, um remédio, usar cientistas,
O Senhor pode usar, ó Deus, qualquer coisa. Por isso nós olhamos, ó Deus, para a sua provisão. Olhamos, ó Deus, para o Senhor, acreditando que do Senhor virá a libertação. Essa é a oração que nós fazemos, ó Deus. Agradecidos porque o Senhor Jesus veio e Ele morreu pelos nossos pecados. E nele nós temos vida e vida abundante. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão santa, doce e perfeita do Espírito Santo esteja sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Queridos, que Deus abençoe nossa vida. Vamos continuar nessa pegada de sermos instruídos por Deus. Amanhã tem vídeo novo, tá bom? A partir das 6 horas da manhã, lá no YouTube, um vídeo, uma instrução para o seu coração, um alimento para você iniciar bem o dia. Domingo nós temos a Escola Bíblica às 9 horas. Chamo você a acessar o YouTube, chamar sua família e aprender mais da vontade de Deus. E também quero chamar a sua atenção para o culto de domingo à noite, às 19 horas, um culto de adoração a Deus, com participação musical, com palavra, com oração. Espero você, tá bom? Estejamos juntos para esse momento tão especial. E também, sexta-feira, depois de amanhã, temos uma live de oração. Vamos orar juntos? Chamo você, sexta-feira, 19 horas, na página rev.Flávio Gomes no Instagram e Flávio Gomes da Silva no Facebook. Um abraço virtual, que Deus abençoe sua vida. Deus abençoe.